Bom dia, estimados ouvintes, bom dia, caros telespectadores do programa Conexão Potiguar. Hoje, dentro do contexto das preocupações da saúde pública, venho aqui para discutir um assunto que está sendo alvo de muita preocupação para os sanitaristas. Falo do Marco Legal do Saneamento, que foi aprovado sob o governo Bolsonaro com a sanção da Lei 14.026/2020, lei que tornou obrigatória a privatização dos serviços de águas e esgotos, sob o argumento de que o mercado tem melhores e maiores condições de investir de forma competitiva e tem melhores e maiores condições de possibilitar a universalização do acesso à água potável e do acesso à rede de esgotos até 2033. Embora 100 milhões de pessoas não tenham qualquer acesso a saneamento básico e 35 milhões de pessoas no Brasil não tenham qualquer acesso à água potável, o Marco Legal do Saneamento prevê a privatização das empresas de fornecimento e tratamento de águas. Cuida-se de uma forma de o neoliberalismo excluir o Estado do seu papel de agente de investimentos para reduzir as desigualdades no tocante ao acesso das populações vulneráveis aos bens sociais e colocar para o setor privado a oportunidade de abocanhar de início um orçamento de aproximadamente 700 bilhões de reais com os ganhos decorrentes da realização dos serviços de saneamento básico. Caros telespectadores, o problema do saneamento básico não é somente a rede física de esgotamento. No Brasil, os dados existentes em relação ao saneamento são algo preocupantes. Por quê? Porque ainda é preciso diferenciar o que é água tratada e o que é rede de esgoto tratada. Se você tem a rede de esgoto tratada, você tem mais lençóis freáticos descontaminados, você tem maior preservação dos habitats naturais, você tem menor produção de gases que afetam a camada de ozônio, menos lixo, menor erosão dos solos, menor assoreamento dos rios, você tem a probabilidade menor de ter secas, de ter menos inundações. Se você tem mais água tratada para consumo humano, isso pode evitar adoecimento, né? Isso pode evitar poluentes que contaminam a natureza. Quando se diz que, em média, 83,3% da população tem água tratada, isso não representa um dado de segurança hídrica, porque somente 44,9% é que tem acesso à rede de esgoto tratado. Então, o conceito de saneamento seguro da Organização Mundial de Saúde, da OMS, não se reduz ao acesso à água tratada, mas envolve a rede de esgoto com tratamento adequado, tanto das águas quanto dos dejetos. Então, isso significa dizer que não basta ter esgotos. É sobretudo preciso que a rede de esgotos tenha um complexo de tratamento e um complexo de logística dos dejetos. Além de tudo isso, é importante que essa rede tenha uma recorrente manutenção da sua estrutura e funcionamento. A rede física de esgoto, por si, não garante que o solo, os rios, a vegetação não serão contaminados. Por quê? Porque o lixo e as impurezas que circulam no esgoto vão ser descarregados em algum manancial do território. O que é mais grave é o seguinte: se sem esgoto não se tem segurança epidemiológica, a falta ou a inadequação dos esgotos não garante alimento de qualidade, não garante água de qualidade, ou seja, não garante o acesso à água potável, porque os lençóis freáticos vão estar contaminados. Então, caro telespectador, observe-se que, segundo dados da Agência Nacional
de águas, 47,3% da população da região norte é servida por coleta da rede de esgotos. Mas somente 10,4% da estrutura dessa rede é servida por estação de tratamento. E da região nordeste? Na região nordeste ocorre fenômeno idêntico, é um idêntico problema. Por quê? 73,6% da população é servida por coleta da rede de esgotos, mas somente 28,8% da estrutura dessa rede é servida por estação de tratamento. Segundo a Organização Mundial de Saúde, aproximadamente 9 de cada 10 mortes causadas por diarreia no mundo estão relacionadas à falta, à inadequação ou à insuficiência do saneamento básico. Em 2008, essa mesma OMS, ela estimou que 15 mil brasileiros morreram por doenças relacionadas à falta de saneamento básico. Para o Unicef, 84% dessas pessoas que morrem em decorrência da ausência de saneamento básico são crianças. Não por acaso, a diarreia é a segunda maior causa de mortes em crianças abaixo de 5 anos de idade. A ausência de saneamento significa mais endemias ou epidemias, significa mais doenças como a dengue, a hepatite, a filariose, a leptospirose, a disenteria bacteriana, a esquistossomose, a febre tifoide, a cólera, os parasitoides, enfim, uma série de agentes etiológicos que causam doença. O Estado, portanto, precisa ser um ator fundamental no investimento do controle da superação do déficit de saneamento e não entregar isso e acreditar que o mercado vai resolver. É chegado o momento do Congresso rever o marco legal do saneamento e não entregar ao mercado a sorte dos brasileiros, não entregar ao mercado a sorte do sistema de saneamento. Mesmo porque o Brasil é um país que tem um déficit histórico com as populações das regiões periféricas, dos territórios que são vulneráveis. Dificilmente o setor privado irá investir nessas áreas periféricas, porque o que interessa ao setor privado é investir onde dá lucro, né? Então é um momento de se organizar uma reivindicação para que o saneamento básico volte a ser alvo do investimento do Estado. Do contrário, o mercado arrastará o saneamento básico para a barbárie. Quem viver, verá.